eu gostaria de compartilhar algo com você essa manhã acerca da fé. Eu tenho sido muito ministrado nesses dias acerca de fé. Andar por fé, uma fé viva, e nós estamos sendo desafiados na nossa fé. Existem muitas pessoas que estão vivendo esfriamentos. Existem muitas pessoas que nesse momento, nessa realidade, especialmente que muitos não estão congregando, e a palavra de Deus nos dá essa direção: olha, não deixe de congregar. E muitas vezes, quando as pessoas elas deixam de estar aqui congregando, elas acabam se esfriando na fé, elas acabam se dispersando. E como é importante nós entendermos acerca do princípio da fé, entendermos acima de tudo uma fé viva. É o tema da palavra que eu quero falar com vocês, conversar com vocês essa manhã. Uma fé viva. Bom, se eu estou falando de uma fé viva, é porque existe uma fé morta. E a Bíblia nos orienta acerca de termos o cuidado para não vivermos uma vida de fé morta. E como é comum, muitas vezes, nós sermos distraídos, como é comum nós deixarmos de ter aqui o foco nessa fé viva, nessa fé genuína. Uma outra coisa também interessante que eu tenho sido muito ministrado e eu tenho buscado a conhecer e a estudar, muitas vezes nós achamos que fé é só para milagres e curas físicas. É também para isso, mas essa fé viva, ela vai muito além apenas da cura de milagres. Essa fé viva, ela nos leva a avançar. Essa fé viva nos leva a seguir em frente sem desistir. Uma fé viva nos faz vencer o desânimo. Uma fé viva nos protege o coração contra a frieza, o dispersamento. Abra sua Bíblia comigo aqui em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16. 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo faz uma afirmação muito atual. Ele faz uma afirmação atual e também desafiadora. E ele nos diz assim: por isso não desanimamos, mas pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo aqui então, ele só é capaz de fazer essa afirmação, de não desanimar, porque ele tem andado em fé. E a fé dele é uma fé viva, que não fica aprisionada nas circunstâncias, mas transcende a circunstância, ou seja, olha além do visível. E nós precisamos exercitar a nossa fé, olhando além da aparência, olhando o invisível. E é exatamente o desafio de uma fé viva, é tirar os olhos da aparência, é tirar os olhos da circunstância. A nossa fé, em todo momento, é desafiada, porque as circunstâncias, muitas vezes, são sempre desafiadoras, contrárias, difíceis. E não quer dizer que você tem que desistir, não quer dizer só porque você está enfrentando uma resistência, só porque você está enfrentando uma dificuldade, só porque você está enfrentando um desânimo. E ele disse, não vamos, e ele diz aqui, exatamente por isso nós não desanimamos, ou seja, ele estava enfrentando desânimo. Ele estava enfrentando desânimo. Então, essa fé viva, nós precisamos compreender que a natureza dessa fé
viva é uma natureza que não venha se prender na aparência. E como os nossos olhos acabam ficando viciados em se prender na aparência. Alguma coisa dá errado, meu Deus, deu tudo errado, meu Deus, não tem mais jeito, como eu vou fazer? O desespero entra no coração. Alguma coisa não saiu conforme você esperava e você logo começa então a desesperar porque os seus olhos estão fixados naquela aparência. Mas o apóstolo Paulo aqui ele diz, olha, eu não desanimo, mas pelo contrário, o meu homem interior, o meu ser interior se renova dia a dia, porque eu não ando através da vista, mas eu ando através da fé. E nos tempos que estamos vivendo hoje, como esse ensinamento é importante, como é importante compreender a natureza da fé, como essa fé se aplica na prática na nossa vida, como devemos nos relacionar com o princípio da fé, que é uma coluna da vida cristã. É uma coluna da nossa vida com Deus. Se eu e você não andarmos por fé, não tivermos fé, a nossa vida espiritual será abalada. A nossa vida espiritual não vai resistir. É uma coluna da vida com Deus, a nossa fé. O texto aqui, então, ele diz que a fé não se molda, nem vem se prender às circunstâncias, mas por meio da fé é possível não se abater mediante os problemas. Olha que fantástico, olha uma característica fantástica da fé. Não interessa o problema que você está vivendo, por meio da fé é possível você não se abater, não desanimar e não se abalar mediante essa dificuldade. Então nós precisamos buscar ativar esse princípio de fé na nossa vida. O texto está dizendo que ficar olhando os problemas, ficar simplesmente visualizando só as circunstâncias, só a aparência, vai desanimar você. Ficar olhando só aquilo que não deu certo, ficar olhando só, muitas vezes, a situação contrária, isso vai gerar desânimo em você. E o desânimo, eu tenho falado muito isso, é um vírus que adoece a emoção. Muita gente contaminada com esse vírus emocional chamado desânimo. E a fé é contrário ao desânimo. A fé é contrário ao desânimo, porque o desânimo ele gera estagnação, o desânimo ele gera um retrocesso, e a fé ela nos faz avançar. A fé ela nos faz ir além, a fé precisa ser incluída na nossa vida espiritual. Não tem como se pensar num relacionamento com Deus sem a experiência da fé e aquilo que nós vamos receber de Deus, aquilo que nós vamos, a forma como nós vamos lidar com as circunstâncias, o que nós vamos alcançar, tudo isso é por meio da fé. O que recebemos de Deus, a forma como nós vamos lidar com as circunstâncias, o que nós vamos alcançar e onde vamos chegar é por meio da fé. E nós precisamos levantar essa bandeira, nós precisamos nos agarrar nesse princípio. Livro de Hebreus capítulo 11, verso 1, a Bíblia diz que a fé, um conceito bíblico de fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esse é o conceito bíblico de fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, andar por fé, uma fé viva, vai nos desafiar a tirar os olhos da aparência, a tirar os olhos da circunstância. E uma das maiores estratégias do reino das trevas é, muitas vezes, arquitetar as circunstâncias, a fim de que elas fiquem realmente difíceis e para desanimar.
Uma das maiores estratégias do reino das trevas é fazer a pessoa se deparar com circunstâncias, com situações difíceis, a fim de que ela venha desanimar. E porque uma pessoa que é contaminada com esse vírus emocional chamado desânimo, o desânimo debilita as pessoas. O desânimo faz com que as pessoas fiquem emocionalmente fragilizadas. O desânimo abre as portas para uma série de adoecimentos emocionais, como depressão e por aí vai. E como nós precisamos da fé. Como nós precisamos de nos agarrar em fé. Como nós precisamos entender que a fé é uma convicção das coisas que não se veem. Bom, mas será que então a fé é uma fé cega? Muito pelo contrário, a fé não é uma fé cega. A fé sabe exatamente, uma pessoa que dá os passos de fé, ela sabe exatamente onde é que ela está indo. A fé não é cega, a fé só vê um caminho onde ninguém mais está vendo. Uma pessoa que dá o passo de fé, ela está vendo um caminho, ela está vendo uma direção, ela tem convicção nessa direção que ninguém mais está vendo. Não é uma fé cega, né? Agora, Hebreus capítulo 11, o verso 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que buscam. Então veja, uma fé viva vai nos desafiar ainda mais a agradar a Deus com a nossa disposição de fé. E cada vez que nós nos deparamos com uma situação difícil, uma circunstância contrária ou adversa, e a gente acaba desanimando, isso desagrada o coração de Deus. Isso não agrada o coração de Deus. E hoje eu acredito que nós, como igreja, nós precisamos assim reaprender a ser igreja. Nós estamos reaprendendo a ser igreja. Reaprendendo a ser igreja, acendendo a chama da fé no interior de cada um de nós. O mundo não vai ser mais o mesmo, né? Após aí a pandemia, o mundo não vai ser mais o mesmo, e nós vamos precisar reaprender a nossa vida de fé, reaprender a nossa vida espiritual. E a batalha da fé, ninguém vai poder lutar por você, só você vai ter condições de lutar a batalha da sua fé. Ninguém vai, eu vou lutar a batalha da sua fé, eu posso orar por você, posso interceder por você, mas quando você estiver diante da circunstância, a luta vai ser sua. Ou coloca os olhos na aparência e desanima, ou tira os olhos da aparência e segue por fé. E segue por fé. Então a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como é importante entender esse aspecto da fé, que não está apenas ligado a curas e milagres. A manifestação de fé leva a pessoa a receber curas físicas, receber milagres, mas esse aspecto da fé, ele é um aspecto relacionado à nossa vida cristã, à nossa caminhada cristã, uma fé que nos motiva. Uma fé que não nos deixa desistir, uma fé que nos motiva a prosseguir apesar das circunstâncias. Olha o que Hebreus capítulo 10, verso 38 diz. Hebreus capítulo 10, o verso 38 e 39. Ele diz assim: mas o meu justo viverá através da fé, e se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé, para a preservação da alma. Olha que interessante como o aspecto da fé é aplicado aqui a retroceder e a perseverar. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. A característica daquele que anda justificado é fé. E se ele retroceder,
a alma do Senhor não vai se agradar, Deus não tem o prazer naquele que retrocede. E aí vem a afirmação: nós, porém, não somos dos que retrocedem, pelo contrário, nós somos da fé. Então a fé não deixa retroceder. A fé, pelo contrário, me leva a avançar, a preservação da alma. Por que a alma precisa ser preservada? Exatamente preservada do desânimo, exatamente preservada do esfriamento, exatamente as emoções, a alma precisa ser preservada, porque muitas vezes as circunstâncias, o problema, as adversidades, a dificuldade tem o poder de gerar desânimo, esfriamento, a decepção, a desilusão. Isso tem o poder de destruir nossa fé. Uma pessoa desiludida, uma pessoa decepcionada, é uma pessoa que não consegue se engajar em mais nada. É uma pessoa que se desconectou do propósito e do sentido da sua existência. Então, a fé gera a preservação da alma e das emoções. Então, o meu justo vive pela fé. E nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé. Eu gosto dessa afirmação. Nós somos da fé. Nós somos da fé. Ser da fé, nós somos da fé. Não somos dos que desanimam e retrocedem e desistem. Nós somos da fé, não uma fé cega que nega a dificuldade, uma fé cega que aliena as pessoas numa outra realidade. Não, a realidade continua sendo difícil. Mas a fé nos mostra uma outra realidade, do livramento, do impossível. A fé mostra uma outra realidade. Então, eu ouvi essa frase uma vez e ela eu refleti muito sobre ela e eu acabei concordando mediante alguns estudos ali da palavra, e a frase é a seguinte: Deus não responde a necessidades, Deus responde a fé. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. É muito comum nós confundirmos a nossa necessidade e entrarmos num lugar de vitimismo. Senhor, olha a minha situação, veja, eu estou assim por causa... E aí você vai transferindo responsabilidades. Senhor, olha como eu estou assim porque eu não tenho isso, eu estou assim porque fizeram isso comigo. Isso é uma necessidade corrompida por um vitimismo. O que é o vitimismo? A pessoa, ela sente uma vítima, ela sente uma refém das dificuldades, das circunstâncias, dos outros, e Deus não nos vê como vítima de nada. Deus não nos vê como vítima de nada, e temos que tomar cuidado, que muitas vezes confundimos nossa necessidade com o vitimismo. Senhor, mas olha a minha situação, olha aqui o que fizeram comigo, Senhor, olha essa situação. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, e sair desse lugar de vitimismo e entrar num lugar de fé, porque Deus não responde necessidades, Deus responde fé, e uma fé viva. E uma fé viva, ela age. Uma fé viva, ela age. Eu queria que você abrisse comigo aqui em Tiago capítulo 2, a partir do verso 17. Aqui Tiago capítulo 2, verso 17, ele nos dá aqui mais um ensino acerca da fé viva e da fé morta. Qual a característica de uma fé morta? Qual a característica de uma fé viva? Tiago, capítulo 2, a partir do verso 17. Diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Olha que frase impactante. Olha que frase desafiadora, olha que ensinamento, que afirmação desafiador. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A nossa fé, a nossa afirmação de fé, ela precisa ser acompanhada de obras. O que o texto quer dizer com obras? Iniciativa, ações, atitudes.
obras, iniciativas, ações, atitudes que confirme e consolide essa fé. Eu tenho fé, eu digo que eu tenho fé, mas vem a situação difícil, vem a circunstância, eu retrocedo, eu desanimo, eu disperso, eu esfrio. Que tipo de fé que eu tenho? Uma fé viva ou uma fé morta? Morta. Uma fé morta. Então vamos seguir aqui em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só, faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi através das obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi através das obras que a fé se consumou. As obras, a maior obra de fé, a maior obra de fé que Abraão mostrou foi uma fé sacrificial. Ele foi capaz de ali naquele momento que estava indo ao sacrifício, uma direção de Deus para a vida dele. Abraão sobe, leva e você vai sacrificar. E ele então vai com seu filho, e ele não tinha nada, e ele entendeu ali que o sacrifício era o próprio Isaque, e a fé de Abraão estava ali sedimentada, consolidada, a fim de sacrificar e oferecer o próprio filho. Uma fé que vai além da circunstância, mas, puxa, meu filho vai morrer, mas eu tenho certeza que Deus vai dar um jeito nisso, porque Deus não vai deixar a promessa morrer, porque Isaque era o filho da promessa. Então veja que a fé, ela não obedece circunstâncias. E muitas vezes nós somos confundidos e distraídos pelas circunstâncias. Nós somos confundidos e distraídos através das circunstâncias. Então, Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. A fé, uma fé viva, ela é acompanhada de atitudes. E eu já me fiz essa pergunta e continuo me fazendo. Senhor, quais são minhas atitudes, quais são minhas iniciativas, quais são minhas ações que mostram minha fé? Falar que tem fé é fácil. Senhor, qual é a minha atitude diante dessa situação que precisa consolidar, sedimentar minha fé? Senhor, qual é a minha iniciativa diante dessa situação que vai consolidar uma fé viva? Porque tudo que eu quero é te agradar com uma fé viva. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que retrocedem porque a fé é morta, Deus não tem prazer, Deus não se agrada. Então, a fé e as obras, abre o parênteses para entendimento de obras, é a sua iniciativa, circunstâncias, iniciativas, atitudes, ações. Isso são suas obras que vão consolidar a sua fé. Então, fé e obra andam junto. A fé é aperfeiçoada através das atitudes. A fé é como uma musculatura que precisa ser exercitada. Imagine uma pessoa que quebra um braço, né? Ela quebrou o braço, ela tem que colocar esse braço num gesso, tem que ficar imobilizado. Depois de ficar um tempo imobilizado, vai ter que fazer uma fisioterapia para resgatar a funcionalidade, os movimentos. E até então, muitas vezes, o músculo, se ele não é movimentado, ele atrofia. A fé é exatamente igual. Uma fé atrofiada. E a gente acha que só porque nós somos da fé, nós não vamos enfrentar situações difíceis.
ou dificuldades. Isso não é verdade. Se você ler lá em Hebreus capítulo 11, a galeria da fé, a Bíblia está dizendo ali, olha, homens que através da fé apagaram o fogo, fecharam a boca de leões, homens que através da fé suportaram dificuldades, venceram batalhas. A fé é uma arma de guerra, é o estilo de vida de guerra. A fé é um instrumento de batalha. Então, você já aprendeu aqui que a fé viva precisa ser acompanhada de iniciativa, de obra. Você diz que tem fé, mas o que a sua boca está falando? Você diz que tem fé, mas a sua boca está falando desânimo, a sua boca está falando negatividade, a sua boca está falando o quê? Não vai ter jeito, a gente já tentou, isso aí nem adianta fazer, isso aí eu já fiz, não vou conseguir. O que a sua boca está dizendo? Na prática, a sua boca, as palavras estão sendo totalmente contrárias à fé. Então nós precisamos resgatar essa fé viva. E essa fé viva, ela é acompanhada por obras, ela é acompanhada por atitudes, ela é acompanhada por iniciativas. Mesmo Abraão, ele creu além da fé, ele creu além das circunstâncias, melhor dizendo. Abraão expressou uma fé sacrificial a ponto de entregar o próprio filho. Uma fé com obras, uma fé com atitudes. E um outro conceito importante que nós precisamos aprender sobre essa fé viva é que essa fé viva só é sustentada, só cresce através da palavra de Deus. Porque aqui eu não estou falando apenas de um pensamento que é positivo. Não, firma o pensamento na positividade, você vai conseguir. Não é isso. Uma fé viva, ela é sustentada através da palavra de Deus. Essa musculatura que a nossa fé é essa musculatura que é exercitada através da palavra de Deus. Eu me lembro de um texto de Lucas, capítulo 5, verso 4 e 6. Jesus, ele fala com Simão Pedro, diz, olha, leva o barco para mais profundo. Então lance as redes e vocês vão pescar. E Pedro fala com ele, Senhor, eu já fiz isso, eu não pesquei nada. Isso aí que você está falando para eu fazer, eu já fiz, não deu certo, não adiantou. Então Pedro diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Essa era a realidade. Não pescou nada, trabalhou a noite inteira. A realidade era essa, mas aí ele aplica a fé. Ele aplica uma fé viva, que muda, que traz um novo enfoque da realidade, e ele diz assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhando, mas sob a sua palavra lançarei as redes. E aí a fé ativa e cria uma outra realidade. Resultado, as redes estavam rebentando de tanto peixe que eles tinham pescado. Nossa, mas não faz sentido, antes ele jogou a rede e não pescou. E por que agora ele jogou, pescou? Porque ele não jogou a rede só por jogar. Ele jogou a rede obedecendo a palavra. Obedecendo a palavra. Então, nós precisamos entender do quanto a nossa fé viva precisa estar alicerçada na palavra. Você já tentou, você já fez, mas Deus está te dizendo, vai lá de novo e faz. Você tem que fazer. Olha, Senhor, eu já fiz isso, mas eu estou sentindo no meu coração que o Senhor está me direcionando para ir lá de novo. Então, sobre a sua palavra eu vou. A fé não faz sentido muitas vezes racionalmente. A fé muitas vezes não vai ter uma lógica racional. Poxa, ele era um pescador experiente. Ele sabia que ali não estava dando peixe. Ele era um profissional da pesca. Ele sabia que ali não estava dando peixe, ele estava cansado de saber que ali não era o dia, não era a hora, não era a maré, enfim, que ali o mar não estava para peixe. Mas ele ativa a fé. E ele diz, mestre, trabalhei a noite inteira
não pesquei nada. E olha que eu sou um pescador profissional. Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Que fantástico isso. É aqui que a fé viva se difere de uma fé morta. A fé morta iria dizer, olha, eu sou experiente, eu já tentei, não deu nada isso aí que você está falando, você não sabe o que você está dizendo, eu sei, porque eu trabalhei a noite inteira, eu já fiz isso, eu já tive essa experiência, não deu certo. E vai embora, e desanima, e retrocede. Uma fé morta. Uma fé viva, olha, eu já tentei, eu já fiz, mas se é Deus que está nos mandando, se é Deus que está nos dando essa palavra, se é Deus que está nos dirigindo, sobre a palavra do Senhor, eu vou tentar de novo, e Ele vai dar a graça. E foi o que aconteceu. Então, andar por fé é nossa responsabilidade. Nós não podemos mudar a circunstância, melhor dizendo. Não podemos mudar a situação que está enfrentando, mas nós podemos mudar a realidade mudando a nós mesmos, mudando a forma como nós estamos enfrentando essa situação. E aqui é tão interessante que ele abriu mão do que sabia. Um homem com uma experiência de anos na pescaria, de anos ali no barco, de anos, ele sabia o mar, ele conhecia o mar, conhecia de barco, conhecia de rede, ele abriu mão disso tudo e disse, sobre a tua palavra, eu vou lançar de novo as redes. Não é sobre a minha experiência, não é sobre o que eu sei, não é sobre o que eu acho, sobre a tua palavra, eu vou lançar essas redes. E a fé viva, ela precisa então encontrar esse lugar de dependência de Deus, esse lugar de dependência. Andar por fé é nossa responsabilidade, ativar a realidade da fé é nossa responsabilidade. O milagre é com Deus. O milagre você pode descansar que vai acontecer. Agora, a responsabilidade é a ativação da nossa fé. E só para eu finalizar aqui, Números capítulo 13, eu gosto muito desse texto, Números capítulo 13, o texto diz que Moisés havia saído do Egito com o povo hebreu, estava para entrar na terra prometida. E Moisés ali diante da terra prometida envia 12 espias para espiar a terra. E para ver se era tudo aquilo que Deus havia falado, a terra que mana leite e mel. E os espias foram espiar a terra, por 40 dias eles espiaram a terra, voltaram e deram esse relato a Moisés, dizendo, olha, a terra é boa, mana leite e mel, é tudo aquilo que Deus falou mesmo. Números 13, a partir do verso 27, quero que você acompanhe comigo. Números 13, a partir do verso 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou, de fato é uma terra onde mana leite e mel, estes são os frutos dela, mas o povo que habita na terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, vai comigo agora no verso 31, os homens que tinham subido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que havia espiado, dizendo, a terra na qual fomos espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. É um texto chocante, é um texto assim assustador, porque o povo de Israel, sob a liderança de Moisés, especialmente esses 12 espias, não eram qualquer pessoas, eram líderes das tribos de Israel, saem da escravidão do Egito, atravessa ali Mar Vermelho, atravessa deserto, experimenta o sobrenatural e a provisão maravilhosa de Deus. Quando chega para conquistar a terra prometida, algo acontece. E a trajetória do povo de Israel, quando sai do Egito e vai até a terra prometida, a entrada, a conquista da terra prometida, é muito semelhante à minha caminhada e à sua caminhada cristã. Deus nos tira de um Egito, uma escravidão,
uma servidão. Deus nos faz atravessar alguns desertos e Deus nos coloca de frente à terra prometida que Ele tem para nós. E o que é essa terra prometida hoje? É o lugar da promessa, é o lugar da realização do seu sonho, do seu objetivo, é o lugar da realização dos seus dons, dos seus talentos em funcionamento, é o lugar da relevância da sua atuação nas áreas de influência da sociedade. Isso é terra prometida. Mas eles chegaram ali diante da terra e algo aconteceu porque eles se deixaram levar através das circunstâncias, da aparência. E veja, sempre quando Deus quer nos levar a um outro nível, sempre quando Deus quer nos levar a uma nova fase, lá nesse lugar vão ter forças que vai resistir nossa chegada. Sempre que Deus quer nos levar a um novo nível de fé, a um novo nível de vida com Deus, de vida espiritual, um nível de conquista, sempre quando Deus quer nos levar a esse novo lugar, lá vão ter forças que vão resistir à nossa chegada. Foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel. E, infelizmente, eles olharam as circunstâncias e colocaram a fé deles na aparência, na circunstância. Lá tinha forças que estavam resistindo à chegada deles. Gigantes, cidades fortificadas, homens de grande estatura, versados na guerra, inimigos do povo de Deus. E o que eles disseram? Não vai ter jeito. Não tem como. Não adianta nem tentar. E foi exatamente o que aconteceu. Eles nem chegaram a tentar. Nem chegaram a tentar. E o resultado disso tudo aqui é que, no capítulo 14, depois você pode ler, o resultado disso tudo é que o povo da promessa não entra na terra prometida. Deus dá uma sentença bastante assim dura. Ele diz, olha, para cada ano, olha, para cada dia que vocês ficaram espiando a terra, vai ser 1 ano no deserto, até que essa geração toda morra, nasça uma nova geração. Então eles voltam para o deserto e ficam andando em círculo. Mais uma outra semelhança, uma fé morta nos leva a andar em círculo no deserto da vida. Uma fé morta nos leva a andar em círculo no deserto da vida, sem propósito, sem direção. E uma fé viva nos leva a conquistar a terra prometida. Vai ter gigante, vai ter problema, vai ter força que vai resistir, mas foi Deus que prometeu, então Ele vai nos levar a entrar. Então, é tão interessante o que acontece, eles colocam os olhos nas aparências e se desanimam. E como se não bastasse desanimar a eles próprios, eles desanimam a todo o arraial, a toda a população. E começa a desanimar, olha, não vai dar certo, a terra que nós fomos espiar é a terra que devora os seus moradores, não vai ter jeito. Aí a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé viva vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E uma fé morta vem por ouvir e ouvir o fracasso, ouvir o medo, ouvir o desânimo, ouvir essas coisas. Então, nós precisamos entender que há uma forma de vencer, há uma forma de romper as situações difíceis. Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem um caminho de vitória em meio às situações difíceis. Deus tem sempre um caminho de vitória em meio a situações difíceis, de sofrimento ou de dificuldade. Nós precisamos ativar a nossa fé viva. Uma fé viva, ela está alicerçada na palavra. Uma fé viva, ela vence o mundo, ela está alicerçada na palavra. Abra a sua Bíblia comigo em 1 João, no capítulo 5, lá no finalzinho de 1 João, capítulo 5, verso 4. 1 João, capítulo 5, verso 4, e eu quero finalizar aqui com esse texto. 1 João, capítulo 5, verso 4. Aqui a Bíblia diz assim: porque aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que fantástico é essa afirmação e esse entendimento. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, porque
há duas formas, há duas naturezas de nascimento: nascido de Deus e nascido da carne, nascido do Espírito e nascido da carne. Aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus, o material, a circunstância não pode ou não deve mais reger a vida dessa pessoa. O nascido de Deus, ele está então ligado com as coisas do Espírito. O nascido da carne, ele está ligado com as coisas da carne. E muitas vezes nós não estamos conseguindo vencer certas resistências do mundo, porque nós precisamos muitas vezes aprofundar a nossa natureza espiritual ou buscar nascer de Deus e escolher a natureza que nós vamos reger a nossa vida. Você está regendo a sua vida pela natureza do mundo ou a natureza de Deus? Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence a situação difícil, a vitória que vence muitas vezes esse momento de falta de recurso, esse momento de escassez, a vitória que vence isso é a fé. Não adianta desespero, não adianta retroceder, não adianta fugir, não adianta desanimar, você só vai arrumar mais problemas. Essa é a fé que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, hoje mais do que nunca, essa fé viva, ela precisa estar alicerçada na nossa natureza espiritual. Essa fé viva precisa estar alicerçada na palavra de Deus, e muitas vezes nós não estamos rompendo, nós não estamos avançando, porque nós estamos muitas vezes carnal demais. Nós estamos com uma natureza apenas humana demais. E a fé viva, ela transcende, ela vai além dessa natureza humana. Nós somos nascidos de Deus, nascidos do Espírito, nascidos da água, nascidos de Deus. Nós não somos da fé, como a palavra diz. Nós somos da fé e nós não retrocedemos, porque a fé nos faz avançar. E só para finalizar, e eu queria que você ficasse em pé aqui, para parecer que está acabando mesmo. Josué capítulo 1. Agora, nós vamos fazer essa leitura aqui, e eu quero orar com você que está em casa. Josué capítulo 1, a partir do verso 7. Josué capítulo 1, verso 7. Deus está inspirando Josué a uma fé viva, porque ele precisava de conquistar novamente a terra prometida. Deus está inspirando Josué a uma fé viva, a uma fé cheia de obras, a uma fé cheia de iniciativas. E olha o que Deus diz para Josué, Josué capítulo 1, verso 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, a fim de que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que seja bem sucedido por onde quer que andar. Não cesse de falar desse livro da lei, mas pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Existem muitas circunstâncias na vida que nós só vamos prosperar e ser bem sucedido quando nós cumprimos esses requisitos de uma fé viva. Esses requisitos de uma fé viva: não desviar da palavra, meditar na palavra de dia e de noite, ter cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Nós precisamos aprimorar o nosso relacionamento com a palavra. Nós precisamos buscar a palavra. Nós precisamos nos alicerçar na palavra. Precisamos nos movimentar na palavra. Essa é a fé. E assim nós vamos viver uma fé viva
E essa é a fé que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Eu quero ter um tempo de oração por você. Eu quero orar pela sua fé. Eu quero orar para que você esteja experimentando essa fé viva. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu não sei qual é a luta, qual é o problema. Eu não sei qual é a situação difícil que você está enfrentando. Mas o que eu sei é que existe uma forma de ter vitória. O que eu sei é que existe um caminho de vitória em meio a essas lutas, essas dores e dificuldades. E eu quero orar por você, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo vá até essa pessoa que está nos ouvindo aí na sala da casa dela. Vá até esse lugar que essa pessoa está ouvindo essa mensagem, toca a fé dela. Eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão aqui no templo, no culto, que o Senhor esteja vivificando, tornando viva de novo a fé, que possamos sair daqui mais vivos, mais cheios da Tua palavra, mais cheios da Tua convicção. Nos ajuda, Senhor, nos livra de vivermos uma fé morta, uma fé sem nenhuma iniciativa, uma fé, Senhor, só na teoria, mas nada da prática. Nos ajuda, Senhor, a viver uma fé prática. Senhor, nos leva a dirigir as nossas ações para viver uma fé que depende do Senhor. Nos ajuda a ter essa experiência que o apóstolo Pedro teve. Mesmo que nós já tentamos, mesmo que nós já fizemos, mesmo que através da nossa experiência a gente já tentou e já viu que não deu certo, mas nos ajude a andar pela Tua palavra, não pela nossa experiência. Nos ajude a andar pela Tua palavra, não pela nossa experiência, especialmente experiência negativa, especialmente experiências que não deram certo. Senhor, ativa a nossa fé. Ativa a nossa fé para tempos difíceis. Ativa a nossa fé para tempos de lutas. Ativa, Senhor, a nossa fé. Queremos viver uma fé viva. Nós queremos viver uma fé eficaz. Nós somos da fé. E a fé nos leva a progredir, nos leva a avançar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos andar por fé. Adore ao Senhor aqui conosco. Adore ao Senhor aí no seu lugar. Vamos ter mais um